Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer juntos as propostas que estão sendo analisadas pelos deputados e que têm o objetivo de melhorar a vida das pessoas. O programa de hoje traz o projeto que quer acabar com a cobrança da mensalidade dos TAGs, o serviço de passe livre nos pedágios. Vamos conhecer também a proposta em discussão aqui na Casa pelos deputados que obriga a equidade salarial entre homens e mulheres em todo o estado de São Paulo. E vamos falar também sobre projetos voltados para a saúde da população. O programa Projetos de Lei começa agora. Vamos começar o programa falando sobre a preservação do patrimônio público de São Paulo. Atos de vandalismo, depredações e pichações em prédios e monumentos podem estar perto do fim. Um projeto de lei de autoria do deputado Coronel Camilo, do PSD, em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, propõe multas para os autores desses delitos. Atos de vandalismo, depredações e pichações em prédios que são patrimônios públicos podem estar perto do fim. Um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa propõe multas para os autores destes delitos. No dia 30 de setembro de 2016, dois importantes monumentos de São Paulo amanheceram assim, completamente sujos pela ação de pichadores. Eu moro aqui, então eu lembro exatamente deles limpando, do dia, como estava manchado e tudo mais. Foi praticamente o monumento inteiro, de um lado de uma cor e do outro lado do outro. A gente estava falando exatamente isso agora, que não tem necessidade disso, que existem várias outras formas de se manifestar. E que foi um erro. Hoje o Monumento às Bandeiras está limpo, livre dos sinais de vandalismo e pronto para receber os turistas. Mas só o primeiro dia de limpeza do monumento custou à Prefeitura de São Paulo R$37 mil. Este valor, segundo o projeto de lei 261 de 2018, deve ser repassado aos responsáveis pelo dano. O autor do PL, deputado Coronel Camilo, do PSD, justifica que, pesando no bolso dos infratores, eles vão pensar duas vezes antes de cometer os delitos. A ideia nossa é que isso vale para o estado todo. Quem pichar ou quem quebrar qualquer patrimônio público do estado vai ter que repor, reparar o bem que ele acabou destruindo e, além disso, será multado em duas vezes o valor dessa reparação. Isso na área administrativa, independente das penas, na área civil e na área penal. Então a ideia é desestimular aí esse tipo de atitude de vandalismo que acontece no estado. A ideia é trabalhar junto com a Guarda Civil Metropolitana das cidades, onde isso não acontecer, com a própria Polícia Militar. E a sugestão à Prefeitura, a gente está fazendo uma sugestão ao secretário aqui em São Paulo e pretendemos fazer também para os outros municípios, que criem patrulhas volantes, Ou seja, se eu tenho um ponto lá com muito problema, eu coloco rapidamente um sistema de câmeras ligado a alguma patrulha, ou seja, da Polícia Militar, ou seja, da Guarda Civil. Nesse caso, na nossa lei é para a Polícia Militar, para identificar rapidamente e agir rapidamente. De passagem por São Paulo, os visitantes querem levar para casa boas imagens da capital paulista. Foi com esse propósito que a gente saiu para passear, para ver um pouco de cultura, monumentos, e realmente não dá para fazer, pinchar e estragar os monumentos. É preservar o nosso patrimônio, eu acho que isso é muito legal. A estátua do Borba Gato, que fica na Avenida Santo Amaro, na capital paulista, também já está limpa. Outros alvos dos vândalos foram o prédio da Secretaria de Educação e o pátio do colégio, complexo histórico-cultural considerado marco inicial da cidade de São Paulo. Hoje, iluminado e com nova pintura, é um convite à contemplação. Experiência aprovada por quem passa por aqui todos os dias e que também concordam com a proposta do projeto de lei. Não tem por que estar pichando nada, nem público, nem particular. Eu acho que tem que pagar, sim. Chega um feriado prolongado e quem pode cai na estrada. Mas muitas vezes a viagem se torna um martírio por causa do excesso de veículos nas rodovias. Quem tem o passe livre nos pedágios economiza tempo, mas para ter esse serviço é preciso pagar uma taxa mensal extra, além do valor das vezes utilizadas dos TAGs. Segundo a Agência Reguladora de Transporte do Estado, a Artesp, responsável por administrar e fiscalizar o programa de concessões rodoviárias, mais da metade dos motoristas que trafegam pelas rodovias paulistas utilizam esses adesivos eletrônicos. Um projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Madalena, do PR, quer acabar com a cobrança da mensalidade dos TAGs.
Passar direto pelo pedágio sem esperar o troco ou enfrentar filas. Esse chip, que é instalado no para-brisa do carro, representa uma vantagem e uma economia de tempo para os motoristas. Facilita, né? Hoje não tem trânsito, mas pega um dia de bastante trânsito, facilita bastante. Às vezes, quando você pega, por exemplo, a gente vai viajar em feriados e tá muito trânsito, então você passa direto, é muito bom, você não tem que pegar a fila do pedágio. De acordo com a Artesp, mais de 50% dos veículos que trafegam pelas rodovias paulistas já pagam o pedágio de forma eletrônica. O problema é que todo esse conforto tem um custo extra para o motorista, que além dos pedágios tem que pagar uma taxa de mensalidade para ter o equipamento. Algumas empresas chegam a cobrar cerca de R$20 por mês para a manutenção do serviço, que também é aceito em estacionamento de shoppings e impostos de gasolina. É isso que ele cobra na mensalidade se torna um pouco abusivo. Seria melhor que não cobrasse ou que fosse no máximo a metade. É lógico que pesa, são em torno aí de uns 20 e poucos reais a mais, né, na mensalidade. Poderia se isentasse, ficaria bem melhor. Mas um projeto de lei que está em discussão na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Ricardo Madalena, do PR, pretende acabar com essa cobrança. O PL 53 de 2017 dispõe sobre a proibição de cobranças de taxas de adesão ou mensalidade pela utilização do dispositivo eletrônico para pagamento de tarifas de pedágios nas rodovias de São Paulo. Nós estamos entrando com um projeto de lei para que o governo amanhã sancione e venha derrubar isso, desta cobrança que na nossa concepção é inconstitucional e indevida. Por quê? Você já paga o pedágio, aí você tem que pagar, hoje eu acho que está em torno de R$20 por mês, para poder ter uma taxa de manutenção. E com essa taxa de manutenção, as rodovias, as concessionárias das rodovias, ela já tira a mão de obra de uma pessoa que teria que estar no pedágio cobrando. Então, você vê que na nossa concepção é uma cobrança indevida e inconstitucional. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Transportes e Comunicações e segue agora para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Com certeza, deve ser aprovado. Porque eles já ganham tanto com essa taxa de pedágio, né, que acho que não teria que ter isso. Acho que não, tenho certeza, não deveria ter. Quem usa sem parar, usa constantemente, né? Você não tem ele no carro para usar uma vez por ano. Então é quem usa bastante. Então seria bem interessante, sim, essa isenção de taxa. No próximo bloco, você vai conhecer a proposta de lei que obriga a equidade salarial entre homens e mulheres em todo o estado de São Paulo. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Com a população idosa brasileira crescendo nos últimos anos, a preocupação com a qualidade de vida deles aumenta. O deputado Dr. Ulisses do PV criou um projeto de lei que prevê a distribuição da cartilha dos idosos em clínicas especializadas, hospitais públicos, escolas e centros sociais. O objetivo é divulgar os riscos e consequências que essa população corre em sofrer uma queda dentro ou fora de casa. Dona Conceição Caldeirão tem 61 anos. Em março desse ano, enquanto caminhava pela rua, caiu e quebrou o tornozelo. Por causa do acidente, sentiu que o corpo ficou mais fragilizado, o que colaborou para mais 2 quedas em um curto período de tempo. A segunda queda eu tive em casa, depois que eu estava fazendo limpeza e eu estava com material de limpeza e assim, escorreguei como um pé só estava mais forte e o outro pé estava debilitado, estava quebrado. O tornozelo estava quebrado, eu ainda não estava fazendo a fisioterapia, eu ainda estava com ele fragilizado. Então, eu não tive força naquela perna e eu escorreguei e caí do mesmo jeito. E depois, vindo para a fisioterapia, no ônibus, a população ela não respeita os idosos. Eu estava em pé e o ônibus deu aquela brecada, eu escorreguei e caí de novo. Depois de ficar com o tornozelo engessado por 45 dias, ela conta que o médico indicou sessões de fisioterapia como parte do tratamento. Dona Conceição ressalta a importância de se prevenir e cultivar bons hábitos. A fisioterapia é muito bom, também fazer exercícios, fazer alongamentos
Dados do IBGE mostram que a população idosa no Brasil já ultrapassou os 30 milhões. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, até 2025 o país vai ocupar o 6º lugar no ranking mundial de pessoas com mais de 60 anos. Segundo o geriatra Marcelo Cruz, muitos fatores influenciam para o aumento de acidentes na terceira idade. Tem a parte constitucional, né? A mulher tem menos massa muscular, então tende a ficar mais fraca, se dedica menos à atividade física, porque muitas vezes está cuidando do ambiente da casa e de família, então acaba não tendo essa prevenção, né? Então acaba tendo fatores de risco, e como ela que está exposta muitas vezes ao dia a dia da casa, né, é onde quem mais corre o risco de cair, é quem muitas vezes acaba cuidando da limpeza, muitas vezes quem vai cozinhar, quem vai pegar os objetos, então acaba se expõe mais aos riscos, principalmente dentro de casa. A partir dos 60 anos, 65 anos, pelo menos 30% apresentam uma queda em um ano, né? E quem cai tem uma chance maior de cair uma segunda, terceira vez. Aí esse número já vai para 60%, 70%. Os idosos que já têm mais de 80 anos, normalmente chega a 40% até 50% aqueles que caem pelo menos uma vez no ano, né? A pessoa tem medo, ela para de andar quase, ou muda totalmente a marcha dele porque ele fica com medo de andar e de cair de novo. Pela dor, mas só que aí é um ciclo, né? Porque uma coisa leva a outra, porque ele para de andar, fica mais quietinho, aí ele fica mais fraco, musculatura piora, aí a hora que ele vai levantar para andar, ele vai e cai, né? Então, às vezes, seria até melhor se ele não se privasse, voltasse a fazer tudo, porque a chance dele cair ia ser menor do que toda essa coisa de se resguardar. Preocupado com o tema, o deputado Dr. Ulisses, do PV, é autor do projeto 431 de 2018, que prevê a distribuição do Manual de Prevenção de Quedas em Idosos para a população do estado de São Paulo. É uma cartilha que diz de uma maneira assim, muito didática, objetiva, sucinta, as informações para que sejam prevenidos acidentes com idosos, principalmente no âmbito domiciliar. Tapetinho no chão, com frequência o idoso pisa, escorrega, cai, tapete no banheiro de borracha, sapatos antiderrapantes, pisos antiderrapantes, escadas com degraus não muito elevados, e cada degrau que tem uma faixa, principalmente uma faixa amarela para facilitar a visão. Os corrimão são imprescindíveis. Durante a noite, ter no quarto do idoso, que deve ser próximo ao banheiro, aquelas lâmpadazinhas de solo para facilitar. A coberta do idoso não pode ser muito grande e exceder muito a superfície da cama, porque habitualmente ele enrosca o pé e cai. São medidas simples, mas que podem trazer um resultado maravilhoso e prevenir acidentes muito sérios. O mês de agosto tem um dia especial para comemorar a igualdade internacional feminina, 26. Mas a realidade brasileira não tem muito o que celebrar. Um estudo do Instituto de Pesquisa Aplicada da Mulher revela que quanto mais altos os níveis de escolaridade dos trabalhadores, maior é a desigualdade entre os sexos. E mais, além de ganhar menos, as mulheres ainda sofrem mais com o desemprego. A pesquisa mostra uma taxa de desocupação masculina de cerca de 8%, enquanto a feminina é de quase 12%. Em cada relatório divulgado, um dado novo distancia socialmente mulheres e homens. Uma proposta em andamento aqui na Assembleia, de autoria do deputado Luiz Turco, do PT, obriga a equidade salarial entre homens e mulheres em todo o estado de São Paulo. O relatório publicado no começo de 2017 pelo Fórum Econômico Mundial mostrou que o ano não foi nada bom quando analisar os índices de desigualdade de remuneração entre homens e mulheres no país. De acordo com o documento, se tudo continuar como está, a equidade de salários entre os gêneros só acontecerá em 170 anos. Isso mesmo,
daqui 170 anos. Eu acredito que pela cultura do mundo inteiro, nós estamos sempre um pouco atrás. Parece que nós somos sempre um ser que fica sempre à sombra de um homem. Paula tem apenas 36 anos de idade, mas uma carreira sólida em administração de empresas. Eu estou no PayPal há 8 anos, há 1 ano como diretora-geral da operação, mas há 8 aqui construindo essa empresa. Antes do PayPal eu trabalhei na Fnac, uma empresa varejista francesa, na área de e-commerce. Antes de e-commerce passei por tecnologia, área comercial, sempre construindo minha carreira em empresas que tivessem a ver com o que eu acredito como um mundo melhor. Com a carreira de sucesso na área comercial, Paula conquistou espaço e representatividade em grandes empresas, mas também viu muita desigualdade. Eu li um dado recentemente que, apesar de não ser no Brasil, é bastante alarmante. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem mais CEOs chamados John do que todas as mulheres somadas. Então, ainda a nossa representatividade, tanto no mercado de trabalho quanto na política, é muito baixa. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. Eu acho injusto. Acho que é uma desigualdade que não deveria mais existir nos tempos atuais, mas é um fato. Existem muitas situações que sim, né, que muitas empresas já têm essa consciência e dão o salário equivalente para os dois, mas infelizmente a gente ainda vive numa sociedade que a grande maioria das mulheres ainda é inferiorizada no mercado de trabalho. E isso é bem complicado, né, porque o gênero da pessoa não define nenhum tipo de capacidade. No Brasil, mulheres com a mesma faixa de idade, ocupando a mesma função e o mesmo nível de grau de escolaridade chegam a ganhar 30% menos do que os homens. Essa situação se agrava se elas, por exemplo, forem negras. Chegam a ganhar um salário 65% menor do que dos homens. O deputado Luiz Turco, do PT, protocolou um projeto de lei que obriga a igualdade salarial entre homens e mulheres em todo o estado de São Paulo. A desigualdade salarial ainda é grande e uma realidade em todo o país. Mas São Paulo já deu os primeiros passos para mudar este cenário. Já que sem a lei a gente não consegue, então quem sabe com uma lei a gente consiga aí ter a valorização da mulher do jeito que ela tem que ser. Tenho muito para melhorar. Isso só vai melhorar quando a gente tiver uma parceria, primeiro, de todas as mulheres acreditarem que são capazes de brigarem pela igualdade. O governo precisa olhar para isso e as empresas precisam mudar. A gente precisa, hoje, na prática, colocar as mulheres em igualdade. Vamos dar mais uma parada e na volta você vai conhecer projetos que cuidam da saúde da população. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Vamos falar agora sobre um assunto que interessa a milhões de brasileiros: planos de saúde. Um projeto de lei em tramitação aqui na Casa de Leis pretende punir as operadoras de plano de assistência ou seguro-saúde que limitem atendimento ao consumidor. A proposta é do deputado Fernando Capês, do PSDB. A doutora Miyuki Goto é especialista em fisioterapia respiratória. Ela atende diferentes casos e diz que para cada paciente há uma necessidade específica de tratamento. Na medicina você não sabe se uma pneumonia pode durar 4 dias de internação ou se vai durar 40 dias, né? O que precisa sim é que a sociedade como um todo, a sociedade médica como um todo, a gente pode discutir protocolos de assistência. Naturalmente tem pacientes que vão ficar crônicos, então estes deverão ter um tipo de atendimento, mas que não ele perder o direito, por exemplo, à internação. E a alta hospitalar é uma prerrogativa do médico assistente, é ele que tem que dizer se o paciente está em condições ou não de alta. Então, dar alta por conta de não cobertura, né, uma alta por questão administrativa, isso pode causar um grande prejuízo à saúde do paciente, não há dúvidas. A representante da Associação Médica Brasileira conta que enfrenta dificuldades quando precisa tratar pacientes que têm convênio médico. Com a Lei 9656, em 98, todos os planos a partir de 99, mesmo os não regulamentados, isto é, os planos antigos, eles não poderiam ter mais limitação de internação, seja em UTI ou enfermaria, enfim, ele não teria mais limitação. Então, isto foi um ganho mesmo aos chamados planos antigos. Então, a esta altura, né, com quase 20 anos de regulamentação,
ter proposta de limitação de internação é um grande retrocesso, isso vai causar um grande prejuízo aos pacientes. E a situação é mais comum do que se imagina. É o que afirma a supervisora do Procon São Paulo. A gente percebe que tem consumidores, é frequente, de reclamar que determinados procedimentos médicos, quando não são negados, eles são restringidos em relação da sua quantidade, né? Principalmente em questões de internação, colocar limitação, e isso é um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor e à própria legislação da saúde. Para garantir o direito do consumidor de ter atendimento médico completo, é que um projeto de lei tramita aqui na Assembleia Legislativa. O 809 de 2017, de autoria do deputado Fernando Capês, do PSDB, que dispõe sobre a aplicação de sanções às operadoras de plano de assistência ou seguro-saúde que estabelecerem limitação de prazo, valor ou quantidade para internações. O projeto de lei prevê multa no valor de 2.000 FESP, unidades fiscais do Estado de São Paulo, cerca de R$ 51 mil em 2018. Essa multa vai ser aplicada independente de instauração de inquérito policial, processo criminal ou condenação penal transitada em julgado. Caso o consumidor se sentir prejudicado, ele deve entrar em contato primeiro com o próprio plano de saúde, tentar resolver a questão, registrar a reclamação, se municiar de protocolos. Permanecendo a negativa ou a restrição em relação à quantidade de atendimento, dependendo do procedimento, ele pode procurar um dos canais de atendimento do Procon e até mesmo o Poder Judiciário. A Associação Brasileira de Planos de Saúde reconhece que as operadoras estabelecem limitações de prazo para as internações. O prazo existe, prazos menores, não existe prazo para atendimentos de urgência e emergência. Urgência e emergência, a pessoa deve procurar um hospital, pronto-socorro, vai pelo SAMU e para resolver o seu atendimento. Aí não tem prazo. O que tem prazo são os chamados procedimentos eletivos e exames, que realmente você tem que ter controle disso, porque não dá para fazer uma demanda de um dia para outro, atender todo mundo. Tem que reabrir essa discussão. Não pode você continuar, porque o que a gente recomenda no caso dessas cirurgias, nesses procedimentos de alto risco? Tem que haver uma segunda opinião. No mundo, a gente tem coisas boas. Então, no mundo é comum você ter a segunda opinião. A agência estimula, mas há uma resistência das pessoas, das entidades médicas, na questão da segunda opinião. Conseguir uma consulta na rede pública de saúde em todo o estado é um desafio. Na maioria dos casos, a espera dura meses. O deputado Cezinha de Madureira, do PSD, elaborou um projeto de lei que cria um aplicativo para agilizar a marcação de consultas. Dona Jaci depende do SUS para cuidar da saúde, mas está inconformada. Primeiro foi a dificuldade para marcar consulta com o ginecologista. Hoje veio cedinho na UBS na tentativa de agendar o retorno com o médico e nada. Eu preciso voltar a ter o retorno, com a ginecologista para mostrar um exame ultrassom de mama. Mas até agora? Até agora nada. Estou mais de um mês esperando já. Você demora tudo isso. Ainda bem que não tem o problema. E quem tem o problema, Até esperar ter o resultado e tudo só vai se agravando, não é isso? Célia sofreu um acidente e precisa de atendimento especial, mas tem que esperar. Ficar numa lista de espera e não consegue. E também uma fisioterapia que eu tenho que fazer porque eu sofri um acidente, machuquei a mão e a fisioterapia também está com uma certa demora. Clóvis veio marcar uma consulta para a mãe. Chegou cedo, mas neste posto o agendamento funciona só a partir das 10 da manhã. Como autônomo, precisou marcar os compromissos profissionais só para o período da tarde. Atrapalha um pouco porque você está cheio de atividades, Aí você acaba tendo que fazer o deslocamento. Não tem a precisão de horário, então a gente perde bastante tempo. Eu acho que poderia ter outro modelo, para não fazer a gente se deslocar só para vir marcar consulta. Poderia ser por telefone, poderia ser por aplicativo da internet. Dados da Prefeitura de São Paulo mostram que quase 400 mil pessoas aguardam por uma consulta médica no Sistema Único de Saúde. São quase 5 meses de espera para passar com um especialista. Um projeto de lei pretende usar a tecnologia
para agilizar a marcação de consultas em todo o estado. O projeto de lei 318 de 2017, de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do PSD, que autoriza o Poder Executivo a criar aplicativo para dispositivo móvel de marcação de consultas e exames na rede pública estadual de saúde. As dificuldades que nós temos são tantas e quando nós criamos mecanismo para que a população seja mais abastecida de informações, automaticamente o governo também ganha com isso quando o cidadão, a cidadã vai lá no aplicativo, coloca os seus dados e pesquisa e tem ali um cadastro, etc, etc. Ele dá essa informação para o governo, acaba ajudando o governo nas informações que às vezes quem está lá na ponta não consegue expressar ao governo, o governo não consegue o contato com essa pessoa e isso acaba ajudando a população e o próprio governo. E estima-se que no Brasil cerca de 1.200.000 pessoas sofram com o mal de Alzheimer. Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 80% dos casos apresentam demência. O projeto de lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do PSB, pretende conscientizar a população sobre os males do Alzheimer. Seu Antônio sempre teve uma boa memória, mas de uns tempos para cá... Tem hora que eu vou indo e esqueço onde que eu vou. Aí eu paro, lembro e aí eu vou. Antônio está com 69 anos. Nessa idade, a memória falhar é algo normal. Mas quando o esquecimento é constante, pode ser sinal de uma doença silenciosa que afasta os idosos de seus familiares e da vida social, o Alzheimer. Nesse caso, o passado não fica para trás, ele simplesmente desaparece. Não tem cura, o tratamento principal sempre vai ser manter a diminuição de sinais e sintomas, né? Mantendo essa diminuição, aplacando esses sinais e sintomas, às vezes como agressividade, tudo. Com acompanhante, normalmente a gente consegue fazer a prática de atividade física, a gente consegue estimular a memória e cognição com esses testes. É óbvio que se a gente for fazer um comparativo, vai ser diferente, né? Mas a gente consegue fazer essa estimulação. Essa turma faz atividades semanais no CRI, Centro de Referência do Idoso, na Zona Norte de São Paulo. O alongamento não é só para fortalecer os músculos e dar mais disposição, tem a função de trabalhar a mente. Eles são estimulados a pensar nos exercícios e o cérebro manda informação para todo o corpo dos movimentos pedidos. Atividades de memória, principalmente aquelas que estimulem essa parte cognitiva, como jogos de memória, jogos de associação, jogos de associar o dia, a temperatura, todos esses fatos fazem com que a gente acabe estimulando. A parte de aprender novas línguas acaba estimulando a parte do cérebro também. Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença do Alzheimer, 21 de setembro, esse grupo animado saiu às ruas em uma caminhada para chamar a atenção da população para o risco da doença e a necessidade de estimular o corpo e o cérebro. Dona Luísa tem 65 anos, idade em que o Alzheimer começa a se manifestar. Ela não fica parada esperando o tempo passar. Apressa o passo para deixar a doença cada vez mais distante. Porque quando a gente fica em casa quieta, a gente vai perdendo a memória, né? Agora, nas atividades é ótimo. Além da prevenção, as atividades físicas e cognitivas podem ajudar a aumentar a qualidade de vida de quem já tem a doença. Um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa quer estimular essa prática. Estudo realizado pela especialista em ciência do esporte e neurociência, Camila Vieira, da Unicamp, mostra que depois de 6 meses de treinamento com exercícios, um grupo de 25 pacientes com forma leve de Alzheimer apresentou melhora clínica com menos estresse, apatia e depressão. Segundo a pesquisadora, o exercício recupera a comunicação entre as células afetadas pela doença. Os doentes voltaram a fazer coisas que não podiam mais fazer sozinhos. O projeto de lei 163 de 2017, de autoria do deputado Gil Lancaster, institui a Semana de Conscientização da importância dos exercícios físicos e cognitivos para os portadores de Alzheimer no estado de São Paulo. Nem sempre Ana Maria cuidou da saúde, mas agora entende que não tem mais tempo a perder. Eu não conseguia nem abaixar, agora eu abaixo.
Faço coisas que até Deus duvida. Estou fazendo. Eu quero ser feliz, que eu preciso ser feliz, ultrapassando as minhas barreiras. E estou conseguindo. O programa Projetos de Lei chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau.